Como é ser au pair nos Estados Unidos? Hi everybody, how are you today? I hope everybody's fine. Não sei se vocês estavam com saudade das lives da Teacher aqui no Insta, mas tenho um recado para te falar. Estamos de volta! E hoje, nesse retorno das lives, né? Para quem acompanha a Teacher aqui há mais tempo, estamos aqui, sempre a Teacher fazia live toda segunda-feira, tinha um horário cravadinho aí, e nós vamos retornar com as lives de segunda-feira. Então já coloca aí no seu despertador tudo certinho para que você não perca uma live da Teacher aqui. Aqui a gente fala sobre inglês para au pairs. Sejam muito bem-vindas! Todas as minhas alunas estão aqui. Olha o pessoal chegando em peso. Bianca, que embarcou semana passada. Kyla. E a nossa convidada especial de hoje, Tamires, linda. Gente, nada mais, nada menos que Elângela. E hoje vocês vão conhecer a história dela. Vocês vão conhecer como que foi que despertou o intercâmbio na vida dela. E como que fazer parte da comunidade fez total diferença. E hoje ela mora em Nova York, né, gente? Coisa diva. Então, já vou chamar ela aqui. Preparem as questions de vocês. Você que está aqui na live e ainda não faz parte da comunidade, posso te garantir que aqui você realmente tem inglês para todas as etapas do seu processo. A Teacher te acompanha em tudo e mais um pouco que você precisa durante o seu participar com a gente hoje e ela já chegou. Conseguimos marcar live, gente. Ela, olha, embarcou, já queria marcar live. Falei, calma, adapta Não, aí primeiro. tava ansiosa para essa live com a Titia. Ai, amor, como é que você tá? Tudo bem por aí? Ai, tô bem. Às vezes eu falo que eu tô sobrevivendo, né? Porque o au pair é extraordinário, né? Uma experiência aqui incrível que a gente tem com o idioma e tudo. Mas também não vamos dizer que é um mar de flores, porque também tem seus pontos tem seus pontos. Claro que os pontos positivos são muitos, mas também tem suas dificuldades, que é você morar em outro país, trabalhar com crianças, mas tipo, o que você aprende aqui, cara, é uma coisa que você leva para a vida. O idioma melhora, eu cheguei aqui, o idioma melhora, você aprende sobre a cultura americana, então assim, é incrível. Eu tô aqui curtindo Nova York. Melhor lugar do mundo, eu sempre falo. Eu sou suspeita a falar, né? Porque Nova York tem uma coisa que só aí tem, assim, gente, o cheiro, a comida, né? Diversidade que a gente pode encontrar, né? De tudo, né? Tem lugares para todos os tipos de pessoas, todas as opções. É um lugar mágico, assim, eu falo. Tirando a minha parte da Disney, mas Nova York, pra mim, não tem Não, condições. eu concordo, Nova York é incrível. Aqui tem, você pode fazer tudo, sabe? Tem muita opção. Se você quer ir para um cinema, até as meninas que querem ser au pair, eu até aconselho vocês, se vocês for escolher um lugar, escolham, se puder, Nova York, porque Nova York é incrível. Nova York tem tudo. Se você for na cidade, você pode ir para os melhores cinemas, restaurantes, tudo que você quiser, Nova York tem. E além disso, aqui é mais fácil para viajar. Se você quer viajar para outros países, eu fui para a Coreia, depois eu vou contar um pouquinho mais, né? Fui para a Coreia e também se você quiser viajar para outros países aqui é melhor, a questão do aeroporto fica melhor. E também para você viajar aqui dentro dos Estados Unidos. Então, assim, Nova York eu digo que é uma boa opção. Eu até esses dias estava perguntando pro chat GPT, né? Quais são os melhores lugares para ser au pair aqui nos Estados Unidos, que as au pairs mais escolhem. E Nova York era um deles, Nova York, Califórnia e Flórida, se eu não me engano. Sei. E da onde Elângela saiu do Brasil? Explica um pouquinho, né? Era uma rotina, gente, assim, cada hora ela estava em um estado diferente, mudou de Identidade. localidade várias vezes, né? Então, explica um pouquinho da onde que você saiu, né? Qual estado que você saiu, para viver essa experiência que, assim, a cabeça virou de cabeça para baixo, né? É. Gente, eu sou maranhense, eu sou do Maranhão, sou do interior do Maranhão, eu sou de uma família muito simples, assim, eu sou de uma cidade pequena no Maranhão.
E depois do Maranhão, eu sou de lá, mas tipo, eu entrei numa empresa grande e eu ficava viajando, morei em 6 estados no Brasil, então tinha uma rotina muito louca. E assim, quando eu comecei a estudar pro au pair, me preparar, eu estava em Maceió. E no meio disso tudo eu mudei para Belém. Então, assim, cara, era loucura. Às vezes eu tinha que estudar tarde da noite para conseguir dar conta do intercâmbio, porque eu era líder de uma equipe, eu tinha uma equipe de 8 pessoas. E assim, a gente sempre estava fazendo ação de marketing, então eu tinha uma rotina muito puxada. Além disso, eu faço faculdade também, estudar para o inglês e mais a rotina, conciliar tudo, às vezes é muito puxado. Mas eu sou do Maranhão e na época eu estava morando em Maceió. Foi quando eu comecei a estudar, aplicar para o processo do au pair. Na época, eu já estava. Um dos sonhos que eu sempre tive foi viajar. Eu sempre amei viajar, eu sempre quis conhecer novos lugares, conhecer países. Era sempre um desejo forte meu. Só que, assim, sempre tinha dificuldade. Questão do inglês, questão de viajar. Questão que os intercâmbios não eram baratos. Então, assim, eu cheguei a um tempo que eu falei, eu vou tentar fazer um intercâmbio. E eu fui dar uma olhada nas opções, só que as opções eram muito caras. Eu falei, eu não vou ter dinheiro, é 30 mil, 40 mil. Uhum, E pra foi aí que eu mais. achei. E foi aí que eu achei o au pair. Aí eu falei, eu tenho todos os requisitos. Tenho uma idade, tenho a carteira de motorista, só o meu inglês que não tá bom. Eu sempre tive o inglês na escola, que eu estudei, mas assim, o da escola não ajuda muito. A gente só aprende verbo to be. Então, meu inglês não era muito bom. Então eu falei, meu Deus, isso vai ser uma boa oportunidade, que é o au pair, mas, tipo, eu não tenho, o meu inglês não é tão bom. Tanto que, mas eu falei, vou tentar. Aí eu fiz a entrevista da agência sem inglês, sem nada, vi lá e fui fazer, peguei e reprovei na entrevista da agência. E foi aí que, na agência, que é a Cultural Care, eu comecei pela Cultural Care, aí a moça lá me deu a dica para mim começar a estudar o inglês. E foi aí que eu conheci a Titia Estela. Eu não sei se você sabe, mas quem me indicou você foi a Cultural Care. Uhum, uhum. E foi que E eu conheci a é Titia. de Brasília, não? Eu acho que foi de. Eu não me lembro se foi. Acho que foi de Brasília. É, sim. É, eu não me lembro muito na época, mas eu sei que na entrevista meu inglês estava muito ruim. Aí ela falou que era para mim estudar o inglês e tentar de novo o au pair. Isso Sim. foi. Ó, gente, meu processo demorou quase um ano, porque isso foi em fevereiro do ano passado que eu reprovei nessa entrevista. E eu fiz a entrevista de novo com a STB, eu acho que foi em agosto ou foi em julho. Eu passei acho que 6 meses estudando inglês com a senhora. Sim, sim. E aí houve essa troca de agência, né? Com os benefícios todos, né? Comparando uma agência com a outra, a gente chegou assim num bom senso, né? Vou tentar com a STB. E a STB já ganha um pouco mais, tem o treinamento em Nova York, a gente tem assim o atendimento do João que é impecável, né? É, não, Então, eu aconselho, se você vir aqui com uma au pair, eu acho que a STB é muito bom, porque esses dias eu até saí com uma amiga minha que é au pair, e ela tava falando que ela ganhava acho que US$ 200 na família, a STB o mínimo é 215, então assim, a remuneração da STB é muito melhor do que a da Cultural que é aqui, também tem um treinamento em Nova York, então assim, eu acho que a STB é muito boa nesse caso de remuneração e caso também do treinamento em Nova York também que é incrível. E eu gostei muito de ter vindo pela STB, foi uma escolha que eu não me arrependo, que antes eu queria vir pela Cultural Care, mas acabou que eu fiz 2 entrevistas do inglês e eu não passei nas duas, porque pra vocês terem uma ideia de quanto meu inglês era ruim. E eu vou aproveitar e vou falar a experiência com a Titia, né? Titia, você foi minha salvação, cara. Gente, a Titia, ela me ajudou demais, cara. Meu inglês era péssimo, eu não sabia, tipo, eu não sabia nem me apresentar direito em inglês. Porque primeiro na escola meu inglês eu não tive muita estrutura e depois eu tive sempre trabalhando muito, então não tinha tempo para estudar, então a Titia me ajudou muito, praticando o inglês comigo. Ela sempre me respondia, eu mandava mensagem 10 horas, ela me respondia 11 horas, meia-noite, ela sempre me respondendo, sempre me dando aquela segurança. E além uma coisa que eu acho legal, porque ela não ensina só o inglês, ela te tranquiliza, ela te ouve, ela te anima, ela te motiva, ela é mil em uma. Então, assim, você me ajudou demais com o inglês.
Foi legal porque eu tive o apoio dela mesmo com essa rotina louca. Ela sempre falava pra mim não desistir, ela sempre falava que ia dar certo, que meu inglês ia melhorar, que eu ia estar aqui nos Estados Unidos, então ela sempre ficava me dando força e me impulsionando. E estudando, e tipo, ficava na tarde da noite praticando. E assim, o meu inglês foi melhorando, praticando, a teacher ali sempre me ajudando também. Eu tentava estudar no Duolingo, eu tentava assistir vídeo. E o legal é que a teacher faz o inglês que você vai usar no au pair. Então, assim, ela me treinava para as entrevistas, ela me ajudava com todo o processo, do começo ao fim, tudo que eu precisava ali, ela estava dando suporte. Então, assim, isso fez total diferença na minha vida. Mesmo com a correria, mesmo com as mudanças, foi uma fase, assim, muito louca da minha vida, mas que deu certo e agora eu tô aqui. Então, só E tenho a tá valendo a agradecer. pena, né? Ela foi tão incrível que até no aeroporto, quando eu fui pegar o meu voo aqui para Nova York, ela foi no aeroporto, me encontrou, chegou lá, me ajudou, porque meu voo estava atrasado por conta da neve aqui. Então ela foi, me ajudou lá em Nova York, ou Nova York, não, em São Em Paulo, Guarulhos. Em em Guarulhos. Guarulhos. Então, assim, isso fez total diferença. A gente vê o cuidado dela em poucas ações. Eu vejo que ela faz isso realmente com amor. Não é só para ela, não é só um trabalho para se manter, mas eu vejo que ela tem amor por cada au pair, por cada processo. Ela quer realmente ajudar, porque eu vejo que ela quer o máximo de Minas embarcando. Então, tipo, ela ajuda mesmo, se colar nela, ela ajuda porque ela quer o máximo de Minas estar embarcando e vindo aqui para os Estados Unidos. E mudando de. Às vezes até, né, é a saída que a gente tem de sair da nossa casa, né? De sair do nosso mundinho. E às vezes a gente precisa disso, né? Para dar uma virada de chave, um boom, assim, né? E como é que foi aí? Gente, olha só. Fomos para a STB, né? Passamos para a entrevista, passamos direto. Não teve, né? Ter prova, não Na teve. STV a gente passou direto. Passamos direto, fomos para os Skypes, deu match, passamos no visto direto, E, direto. gente, cada fase foi uma loucura, né? Porque primeiro eu tinha começado o processo em fevereiro, só que meu inglês estava muito ruim, então eu comecei a praticar e estudar com a Titia. Aí quando foi em julho, I think, julho para I think. Amor, juro, amor. Aí fica. É quando foi de julho para agosto, eu fiz a entrevista com a STB, a Titia falou, segura um pouco mais, vai estudando. E a gente foi estudando para a entrevista com a STB, estudando, estudando. Até que eu fiz a entrevista com a STB e o João lá me fez as perguntas, tudo, e eu passei, cara, eu fiquei muito feliz, quase não acreditei, porque eu fui reprovada 2 vezes na entrevista do inglês, cara, do inglês para cultural que é, 2 vezes eu fui reprovada. Então, na STB, eu fiz a entrevista do inglês, passei de primeira, e assim, eu fiquei muito feliz, muito feliz. Eu falei, nossa, agora vai. Aí depois a gente começou a estudar os Skype da Host Family. Nessa época que eu tava estudando o Skype da Host Family, eu tava me mudando para Belém do Pará. Então, assim, foi uma correria, porque eu tinha que usar o Skype com a Host Family e também mudar para outra cidade, tinha que trabalhar, tinha faculdade, então assim, mas foi estudando. A Titia sempre me ajudando, eu fazia de tudo para não perder as aulas da Titia. Pra vocês terem uma ideia, eu coloquei até despertador no meu telefone. Toda vez que tinha aula da Titia, porque uma vez eu perdi a aula dela, acho que foi no sábado de manhã, porque eu dormi Foi. demais. E eu falei assim, não acredito, Titia, eu perdi sua aula, não acredito. Eu fiquei ruim, porque, tipo assim, eu precisava daquela aula pra melhorar meu inglês, que eu sabia que se eu não melhorasse meu inglês, eu não ia conseguir fechar com a família. E se eu não conseguisse fechar com a família, eu não ia vir pra cá. Então eu comecei a colocar no meu calendário, comecei a colocar despertador para mim não perder nenhuma aula. As aulas assim eram negociáveis para mim. Eu sempre tentava estar presente em todas as aulas. Assistir aonde eu tivesse, eu entrava, nem que seja só para ouvir, mas eu tentava sempre entrar nas aulas da Uhum. Titia. E assim, eu fui fazer meu primeiro Skype com a Host Family, cara, no dia eu tava toda me tremendo. Eu falei, meu Deus, como é que eu vou falar com esse povo? Eu não vou conseguir falar com esse povo. Como é que eu vou conseguir me comunicar? Fiquei toda me tremendo no dia. E assim, consegui fazer Skype com a Host Family, mas o meu Skype, o primeiro não foi muito bom. Tipo assim, eu consegui falar, consegui responder as perguntas, mas a gente tinha que melhorar, né? O inglês foi a prática que foi ajudando. E a Titia faz Skype, não nega nenhuma família. Faz Skype com a Host Family. E eu fui fazendo, fazendo. E assim, o inglês foi ficando melhor. Eu fui conseguindo Uhum. responder mais as perguntas das host family.
E foi dando certo. Eu fiz, acho que no total, 8 entrevistas, ou foi 10. E depois, acho que na oitava ou na nona, eu consegui fechar com minha host family. Mas, gente, eu acho que eu não sei se a Titi quer que eu fale aqui, mas hoje eu já tô em outra família. A minha primeira. É, a gente ia chegar aí, peraí. Depois eu vou contar como foi a experiência, né, para as meninas que talvez até vêm pra cá e tem medo disso acontecer. Como foi minha experiência, mas eu fechei com minha host family, acho que foi na oitava ou na nona família, acho que eu fechei. E eu fui pra Michigan, cara. Aí depois de fechar com host family, veio o processo para estudar por visto. Eu falei, nossa, agora vem um visto, é a última etapa, eu tenho que passar, eu tenho que passar. E assim, o setor que eu trabalhava na empresa, o setor tava quase. O setor que eu trabalhava estava querendo fechar. E eu já tava querendo, tipo, o setor fechar e eu vim aqui para os Estados Unidos. Então, tipo, eu não posso reprovar agora. O visto é a última etapa, é a última etapa. Então, eu falava, eu não posso reprovar. Então, eu comecei a estudar também com a Tite, as perguntas, tudo. Gente, quando chegou o meu visto, quando estava perto, eu estudava todo dia. Eu juntei com mais 3 ou 4 meninas e todo dia, a gente estudava quando estava perto. Todo dia eu estudava as perguntas. Eu falava, se eu for reprovar nesse visto, não vai ser por falta de estudar, não. Então, estava sempre estudando as perguntas e eu peguei e tive que ir para Brasília. Porque o meu processo no final, eu tava até comentando que eu acho que eu gastei uns 8 ou 10 mil, mas eu acho que eu gastei mais porque eu tive que voar para Brasília, eu só vou para Brasília por 2 mil e pouco, e Sim. voltar para poder tirar meu visto. E também os gastos que a gente vai tendo, com documentação, com visto também, então vai subindo o valor. Mas eu fui para Brasília e falei assim, cara, eu tô pagando 2 mil de passagem para Brasília. Ainda bem que eu tive uma amiga que é até a Amanda que tá aqui, que me deu hospedagem. Então já quebrou um galho absurdo. Então eu tive hospedagem lá em Brasília, fui lá. E assim, no dia da entrevista eu tava super nervosa. Meu Deus, tomara que dê certo. Eu falei, mas eu só vou fazer o meu melhor. Só vou fazer o meu melhor e vai dar certo. Respirei, orei pra Deus. Olha, eu fiz uma promessa pra Deus. Se eu passasse na entrevista, eu ia fazer um negócio. Eu fiz uma promessa pra Deus pra já ter mais ajuda nessa entrevista. E ficar tranquila, eu vou fazer o meu melhor, fazer o meu melhor. E a gente foi lá pro consulado, cheguei. E o dia que eu fui lá pro consulado, tinha eu e tinha outra au pair juntas. Eu ia fazer entrevista para au pair no consulado e a outra menina também eu ia fazer entrevista por visto. E no dia lá eu passei e a outra menina reprovou. Não, e quando a gente estava na fila por visto, a menina ficava falando na fila todinha, eu quero ir naquele cônsul, eu quero ir naquele cônsul. E no final, quem foi no cônsul que ela queria, que tava aprovando a maioria, fui eu. Nossa. E ele só fez 3 perguntas pra mim, cara, foi muito tranquilo. Ele só fez 3 perguntas pra mim, foi muito de boa a minha entrevista no cônsul. E no final eu passei e ela reprovou e ela tava chorando muito e eu toda. E não deu nem pra ficar muito feliz perto dela, né? Porque ela tava devastada e eu nem conseguia nem sorrir, porque ela não tava legal, né? Então, assim, foi. Eu falo que a fase do visto, tipo assim, é muito angustiante, porque é a sua última etapa, só falta aquilo pra você terminar. E assim, você depende da decisão do cônsul, então é um pouco preocupante, mas deu certo. Depois do visto, só preparar as malas. Nossa, gente. E aí, nesse dia do embarque, né, que a Angela falou que a gente se viu no aeroporto, acho que 6 alunas, né, da comunidade iam, deu assim um match muito grande e elas embarcaram no mesmo dia, né? Porque a STB embarca toda segunda-feira, gente. Então, assim, tem segundas que eu combino com as meninas, gente, eu vou pro aeroporto e vou esperar vocês lá. Eu fico no aeroporto o dia inteiro. É uma que chega num voo de cá, num voo de lá. Esse dia tinha as duas Isabelas, né? Uhum. As duas Isabelas, você, quem mais estava lá? Não tinha muita gente. Falei, gente, como é que pode, assim? E aí, o bom que a gente se conhece. É o único, É, né, momento conhece ali as de... meninas. Mas tinha É, muito au pair naquele dia. Eu acho que tinha umas sim, 25, 30 au pair aqui tinha no meu embarque. muita. Nossa, tinha mesmo. E E Titi, aí, tem umas perguntas aqui, é só para responder no final, tem. né? Não, pode perguntar. Ó, a primeira aqui, ó, quer ver, ó? A Mari que me mandou uma pergunta para Elângela. O que fez você abrir mão de tudo, liderança, para ser au pair? Cara, eles iam muita coragem, né?
Porque assim, eu tinha um emprego muito estável no Brasil, eu era líder numa grande empresa. E além disso, o setor que eu estava trabalhando, ele estava perto de acabar, mas tipo, eu já estava recebendo propostas para ir para outro setor também para ganhar quase o que eu ganhava. E tipo assim, eu não ganhava um salário ruim, eu tinha uma carreira no Brasil, eu morei em 6 estados, eu liderei muitas equipes, e assim, eu sempre batia meta, eu sempre tava tendo reconhecimento. Então, assim, eu tinha uma carreira no Brasil, só que assim, um sonho que eu sempre tive foi viajar, conhecer outros estados, melhorar o meu inglês, eu sabia que eu era uma grande oportunidade. Então, assim, exigiu muita coragem. Eu falei, cara, eu vou deixar essa carreira aqui que eu já tenho estável aqui no Brasil, vou deixar minha casa, vou deixar minha língua para ir para outro país que eu não conheço ninguém, para ir para outro país que fala outra língua e para cuidar de criança. Porque, tipo assim, no Brasil eu tinha um emprego que eu era uma líder, tomava conta de equipes. E aqui eu sou. Aqui, assim, aqui a gente é babá, assim, certo? Porque assim, nem todo mundo sabe o que é au pair. Então, tipo, tem vezes que a família vai te apresentar como a nani das crianças. Uhum. Então, então, assim, foi uma mudança, mas eu sabia que tinha um propósito maior, que se eu visse para cá, para os Estados Unidos, eu ia melhorar meu inglês, ia ser uma experiência incrível viver aqui. Então, eu acho que muita coisa é coragem, né? Você tem que ter coragem e ir. Então, e também, assim, minha chefe me apoiou muito na época, que era a Renata Pavinha, ela me apoiou muito. Ela falou assim: vai ser uma grande oportunidade. Meu chefe, eu fiquei até impressionada, porque assim, eu quis fazer um intercâmbio, mas eu não sabia que eu ia receber tanto apoio da empresa que eu trabalhava. Então, eles falaram que ia ser uma grande oportunidade para mim, que era para mim tentar fazer esse intercâmbio. Então, assim, ter o apoio de pessoas, ver os benefícios que isso ia me trazer a longo prazo. E assim, pensar em tudo isso foi o que me deu força e coragem para vir para cá e deixar a carreira que eu tinha lá no Brasil. E como é que tá seu inglês hoje? A Mayara tá te perguntando. Cara, meu inglês hoje melhorou bastante, bastante. E assim, teve um salto gigante. Hoje eu tô no hoje eu tô chegando já o intermediário mais avançado. Eu consigo me comunicar com as pessoas tranquilamente aqui. Assim, consigo sair na rua, consigo pedir as coisas. Quando eu estava no Brasil, o meu inglês era muito ruim quando eu conheci a Titi. Eu não sabia nem me apresentar em inglês. E assim, ao longo do processo, eu fui praticando, fui melhorando, praticando, melhorando. E quando eu cheguei aqui nos Estados Unidos, eu tive muito problema com o meu inglês. Tanto que a primeira família que eu cheguei, e às vezes eu não entendia a família, porque assim, no Brasil eu conseguia falar o inglês, mas eu conseguia falar aquilo que já estava padronizado na minha mente. Quando você chega aqui nos Estados Unidos, as pessoas elas falam muito rápido. Então, tipo assim, quando eu cheguei na primeira família, eu não entendia nada que aquele povo falava. Eu, meu Deus, o que que aquele povo aqui tá falando? Eu não entendia. Eu não entendi o que as crianças falavam. Então, tipo assim, eu passei muito perrengue na primeira família. Mas eu falei assim, eu não vou deixar isso aqui me desanimar, não. Aí que eu vou estudar mais inglês. E assim, na primeira família que eu tava, eu comecei a me dedicar, comecei a estudar bastante o inglês, comecei a estudar no Duolingo, assistir vídeo. Também eu consegui achar um curso grátis de inglês em Mística que eu tava e comecei a estudar nesse curso também. E comecei a ir para a igreja também. Então, tudo que eu via para melhorar meu inglês, eu ia. Se eu via um programa para melhorar meu inglês, eu ia. Se eu via um negócio da igreja para melhorar o inglês, eu ia. Se eu via algum curso, tudo que eu via para melhorar meu inglês, eu ia. E foi assim que meu inglês foi ficando melhor a partir dos dias. Aí, nessa outra família que eu tava, nessa última, eu cheguei lá, eu não entendia quase nada, e assim, meu inglês foi avançando. Lá tinha uma au pair que passou quase 2 meses comigo, e assim, ela só falava inglês e espanhol, então eu só falava com ela em inglês também, a prática, tudo foi melhorando. Mas quando eu cheguei aqui no estado, meu inglês não era bom, eu não conseguia entender a família de primeira, eu não entendia as crianças de primeira, e assim, a minha primeira família, as crianças até chegaram até, às vezes, ela não me entende, ela não me entende. Eu ficava muito triste, eu ficava muito frustrada. Mas foi a questão mesmo de você não persistir, ou de você não desistir, de você persistir. Se tá ruim, eu vou procurar melhorar, melhorar, e assim, estudando foi melhorando. E quando eu cheguei nessa família que eu tô agora, que é a minha segunda família, eles elogiaram meu inglês. Nossa, eu falei, sorry, my English is not good. Eu, não, seu inglês é bom. Eu falei, sério? Então, assim, meu inglês, cara, deu um salto, assim, gigantesco. Hoje eu consigo me comunicar com as pessoas em inglês, eu consigo me expressar os meus sentimentos, se eu gosto de uma coisa. Hoje é que eu consigo me comunicar tranquilamente com as crianças. Eu nunca tive problema para as crianças me entender e eu entender as crianças. Hoje eu fui assistir um filme com minhas amigas.
O Diabo Veste Prata 2, e eu assisti em inglês, com legenda em inglês, e eu consegui entender quase todo o filme. Assim, consegui entender o filme. Não vou dizer que eu entendi cada palavrinha, mas eu consegui entender o filme. Então, assim, eu já consigo entender filme com a legenda em inglês, já consigo assistir alguns desenhos em inglês, já consigo falar em inglês. Então, assim, meu inglês ele deu um salto gigantesco. Mas, assim, não adianta você chegar aqui e você não praticar o idioma. O segredo é você chegar aqui e continuar praticando o idioma. Se você tem crianças maiores, até ajuda a praticar também. Então, quando você chega aqui, você pratica o idioma, cara, melhora. Melhora com certeza. Seu inglês aqui dá um salto gigantesco. E meu objetivo até sair dos Estados Unidos é chegar à fluência. Tô aqui para isso. E quanto tempo já que você tá aí? Eu tô aqui, eu cheguei em janeiro, a gente tá em maio, tô 5 meses aqui. Gente, voa, hein? Voa demais. Quanto tempo, ó, tem outra da Má. Quantos meses ou semanas que você que levou o seu match? O meu match, eu fiquei online em agosto, eu fechei em novembro. Agosto, setembro, outubro, novembro. Eu acho que eu fechei no começo de novembro, acho que foi 2 a 3 meses o meu match. O meu fluxo, quando eu entrei online, não foi tão grande, porque assim, eu não tinha tanta experiência com criança. Eu fui caçando, eu fui procurando na mente as experiências que eu tinha, porque eu não tinha assim tanta igual outras meninas. Meu inglês não era bom. E que eles pedem muito, né? Muita experiência, meu inglês também não era bom, que me dava mais, assim, um ponto forte que eu tinha era a questão que eu tinha muita experiência dirigindo, eu era Stronger Driver, e também porque eu já era viajada, já viajei para muitas cidades e tudo, eu acho que era esse ponto forte. Mas, tipo, inglês e tanta experiência eu não tinha. Então, assim, meu fluxo foi mais ou menos, não foi assim aquele fluxo tão grande de famílias. Mas eu ia fazendo entrevista, com toda a família que aparecendo, ia fazendo entrevista e tudo. Então, acho que o meu match demorou 2 a 3 meses. Acho que a Thalia. Essa questão de se mudar várias vezes, né, aqui no Brasil, foi uma preocupação sua no processo do visto? Até que não, porque teve uma vez que eu estava atendendo até com as meninas, e eu não sei se foi uma pergunta que a gente viu que tava lá quando eu fui treinar pro visto, aí lá tinha uma pergunta se você não tinha receio de morar fora, receio de morar em outro país. Aí até eu tava pensando em colocar que não tinha problema também, porque eu já tinha vivido em 6 estados. Aí, não é melhor comentar isso não. Então, tipo assim, até que não impacta nada no visto isso, porque, tipo assim, o consul não vai perguntar isso pra você, se você viveu em quantos estados, se você viajava. E também eu me mudava muito de estado por conta do trabalho que eu trabalhava, então eu tinha que me mudar muito. Então, assim, essa questão de você mudar de estado realmente não afeta no visto, não, no Sim. processo. Ó, a Carol Lisboa tá perguntando. Deixa eu ver, alguém perguntou. Foi a Thaís Mirella que perguntou do visto. A Carol tá perguntando do clima, como é que tá o clima aí? O clima aqui agora tá melhor, a gente já tá chegando no verão, então, assim, tá um clima bom, não tá um clima tão ruim. Quando eu cheguei aqui foi horrível, porque eu fui para Michigan, e Michigan é um dos estados mais frios aqui dos Estados Unidos, é um estado bem frio. Então eu sofri bastante, porque a minha primeira família eu tinha que trabalhar em 2 casas. Então, tipo, isso não tá nem nas regras do programa, mas enfim, aí eu tinha que sair de uma casa para outra casa. Eu acordava às 6 horas da manhã e, tipo assim, 6h15 eu tinha que sair de uma casa para ir para outra casa e tava nevando, muito frio e eu não era acostumada. Então, assim, não foi fácil quando eu cheguei aqui. Meu corpo, eu só via cansada, eu só via com cara de acabada. E teve os outros desafios também. Então, estava muito frio. Eu nunca tinha sentido frio na minha vida porque eu sou do Nordeste do Brasil. Então foi bem difícil no começo a questão do clima para me adaptar. Aí depois eu mudei aqui para Nova York e agora sim já tá ficando melhor. Ou só o frio aqui mesmo, que é muito frio na época. Você tem que estar sempre vestindo muita roupa, tem que se preparar, né, para essa época. Mas depois vem a primavera. A primavera aqui é muito linda, que encheu de flores. Nova York tava maravilhoso, muitas flores, lindo. E agora a gente está chegando no verão. Acho que o verão vai começar esse mês de junho, agora. Então já tá ficando melhor o clima. E eu acho legal porque aqui tem todas as estações. Aqui tem o inverno, tem a primavera, tem o verão, tem o outono, depois o inverno de novo. Então, assim, cada estação
tem as coisas boas, né? O inverno é muito frio, mas a neve é linda, é muito legal a neve. Nunca tinha visto a neve, foi uma experiência, a minha primeira experiência. Chegou a primavera, quando eu vi a cidade estava repleta de flores, então foi bem legal. Aí agora a gente está chegando no verão, o clima já está ficando maior, já está chegando, já está ficando mais quente. Aí depois vem o outono, as pessoas me falam que é muito lindo aqui o outono, porque as folhas ficam com várias cores. Então, assim, aqui tem cada estação tem suas peculiaridades, mas agora o clima tá legal, tá gostoso. A Mari tá perguntando, na sua opinião, foi o inglês o maior motivo do rematch? Foi um só, Mari. Um rematch só e vai ser só um mesmo. Não, até Não vai ter agora, mais. agora tá tudo assim, tá tudo amazing, agora tá tudo bem. Mas assim, o meu teve vários motivos, mas um que pegou assim, primeiro que eu cheguei na família, a família que tem que eu trabalhasse em duas casas. Os pais eram separados, eu tinha que trabalhar na casa da mãe e do pai. Então, assim, ficou uma rotina muito cansativa trabalhando, sendo que tá nem nas regras do programa. Outra coisa, lá também já tinha outro au pair que passou um tempão lá e eu não sei se a família não queria desgrudar. Então, assim, foi um conjunto de coisas. Meu inglês também que não era bom quando eu cheguei. Eu tava também, foi a minha primeira experiência do intercâmbio. Enfim, foi uma experiência, não foi uma experiência boa. Tipo assim, quando você vem para esse intercâmbio, eu não gosto nem de. As meninas chegam a pensar que caso você não der certo com uma família é o fim do mundo. Ou nem sempre o fato de você dar certo com uma família é culpa da au pair ou culpa da família, simplesmente não deu certo. É como um relacionamento, nem sempre todo relacionamento vai dar certo, nem sempre todo relacionamento vai ser perfeito. Esse é o relacionamento que vai dar certo e relacionamento que não vai dar certo. Então, assim, simplesmente acontece. Agora, assim, até fala, ai, mas será que a família que eu tô escolhendo é a certa? Será que eu não vou. Cara, você nunca vai saber se a sua família acerta 100%. Você vai conversar, você vai ter opinião, eu não acho que vai dar certo, acho que vai dar bom, mas você nunca vai ter 100% da certeza, porque você conhece a família mesmo quando você tá aqui, quando você tá no dia a dia com a família, vivendo com eles todo dia, aí você vai conhecendo, você vai acompanhando a rotina, você vai acordar e dormir com a família. Então você vai conhecer quando você morar na casa junto com eles. Então, assim, esse negócio de não dar certo com a família é uma coisa que pode acontecer com qualquer pessoa, e só porque aconteceu não quer dizer que a au pair tá errada ou que a família tá errada. Não, porque simplesmente não deu certo, e é normal. Tanto que no meu open bar, que o João falou pra mim, que acontece isso com muita menina, e que se não der certo, tudo bem, que a agência vai te dar o apoio e vai te caminhar para outra família. Então, assim, foi isso que aconteceu. É um processo muito simples, não deu certo. Ele já tinha caminho, tanto que o meu fluxo, após não ter dado certo, foi muito bom. Veio muita família, eu Ele consegui mesmo. fechar com outra família. Eu acho que em 2 dias, eu conversei com a família na sexta, na segunda-feira eu já estava fechada com outra família. Então, quando isso acontece aqui, é muita família, querendo muita família. Então, assim, é algo que pode acontecer com todo mundo. Você nunca vai conhecer a sua família 100%. Nunca vai conhecer, se você só vai conhecer quando você conviver com eles cada dia. E é igual relacionamento. Às vezes pode dar certo, às vezes não pode dar certo, e vida que segue. Agora, sim, a gente só tem que ter psicológico, porque a mudança não é fácil, às vezes é muito atrito, mas, assim, no final dá tudo certo. Agora, assim, graças a Deus, eu tô aqui numa família que é maravilhosa. Eles me ajudam muito, me apoiam muito. Nova York está sendo incrível para mim. Eu gosto dessa cidade aqui. Eu recomendo quem quiser vir para cá, venha. E é isso. E hoje você tá numa host family com quantas kids? Eu tô indo com 2 kits. Duas kids. Qual que é a faixa etária? Uma é de 6 e a outra é de 3. Como é que foi a adaptação com a comida? A comida aqui. A outra família que eu tava, eu não podia usar a cozinha. Nossa, era uma coisa, eu não podia Não, usar a ali, cozinha. não, ali foi tudo errado, né? Eu não podia usar a cozinha para cozinhar. Às vezes eu até podia usar, mas tipo, não tinha tempo para usar a cozinha. Então, tipo assim, às vezes era difícil, porque às vezes eu não conseguia comer meio-dia, comia sanduíche, comia salada, e assim, não é muito minha vibe, porque a gente que mora no Brasil, a gente gosta de almoçar, eu gosto de comer comida no almoço, comida no jantar. Então, às vezes eu comia sanduíche, comia salada, e no jantar a gente comia a refeição principal, né?
Mas, assim, foi bem difícil no começo a questão da alimentação. Eu emagreci muito, eu perdi cerca de 4, 5 quilos no começo. Por causa disso, de não almoçar, de comer só salada ou sanduíche. E na janta também. Na janta, às vezes, eu tenho gastrite. Então, tipo assim, eu não posso estar comendo muito sanduíche, muita pizza. E aqui tem muita comida pronta, muito fast food. Então, assim, isso não me fez bem. Eu perdi muito peso, assim, no começo, quando eu cheguei aqui. É, a comida aqui é porque assim, aqui tem a cultura muito de comer fast food, mas depois foi melhorando. Agora que essa comida que eu tô, eles amam comida brasileira. Então eu cozinho aqui todo dia. Agora eu cozinho geralmente pro jantar e eu como no outro dia no almoço também. Eles amam feijão, eles amam arroz, as crianças amam também. Então aqui eu posso cozinhar à vontade, cozinho para toda a família. Então, assim, a alimentação aqui tá muito boa. Agora eu tô conseguindo me alimentar bem, até ganhei peso de novo. E assim, é isso. Eu acho que a alimentação aqui não muda muita coisa, sabe? A questão mesmo é que eles não têm o costume de almoçar igual a gente do Brasil. Aqui eles comem hambúrguer ou salada no almoço, que é o que a gente do Brasil não tá acostumado. A gente tá acostumado a comer comida mesmo. E café da manhã é muito bacon, ovos, que eles comem. Mas tem família que cobra tanto, que eu, por exemplo, a primeira família que eu tava, às vezes não tinha tempo nem pra tomar café da manhã. Então, assim, é muito importante você, mesmo assim, aqui você procurar manter a alimentação, se alimentar, porque aqui parece que eles têm a rotina tão corrida que eles não ligam muito pra comida, eles ficam comendo, assim, muita porcaria. Tipo, não tem tempo para tomar café da manhã, vai lá no McDonald's, compra qualquer coisa pra comer, ou compra muito fast food. Eles não é igual a gente, tipo, acordou de manhã, tomou café da manhã, comeu ali o almoço, o lanche da tarde, ao jantar. Comigo tentava seguir essa rotina, eu sempre conseguia por causa do trabalho, né? Mas a gente, assim, parece que tem mais essa rotina de tomar o café, almoçar, jantar. Aqui não, aqui eles não têm rotina para comer. Eles comem quando tem tempo. A única rotina que eles ainda têm é pro jantar. Que o jantar todo dia eles fazem o jantar às 5 horas, 6 horas da tarde, que eles comem comida. Mas, tipo, não tinha. Mas, assim, agora eu tô conseguindo ter essa rotina certinha nessa família, eu tô fazendo meu café da manhã, meu almoço, meu jantar. Então, assim, com a alimentação tá tudo certo. A Mayara tá perguntando, teacher, por que algumas meninas precisam de ir para Brasília para morar em outro estado? Mas não é precisar de ir, é uma sugestão. A Elângela fez com a Lari do E Seu Sonho, né? E uma das sugestões foi, ó, você pode ir até Brasília. Por quê? Brasília tem esse quesinho que é um pouco mais tranquilo, não quer dizer que seja mais fácil, tá? Mas a maioria prefere ir para Brasília por essa questão. Então, não é que é obrigado, tá, Má? Mas fica, eu acho que eu vou ter mais dificuldade, alguma coisa assim. Brasília seria um lugar mais indicado, né? Por essa questão do inglês mesmo, tá? Mas hoje, aparentemente, hoje está meio que estabilizado, né? A gente está tendo muita aprovação em São Paulo, muita aprovação no Rio, salvos alguns casos, né? Lógico. Mas hoje, Brasília já deu na época da Ilanja era mais, quando ela tirou o visto era um pouco mais, né? Se eu vou tirar em Brasília, porque eu vou tirar em Brasília, porque Brasília é melhor. Hoje já deu uma estabilizada melhor. Então, como você mora em São Paulo, mas você não precisa de ir para Brasília, entendeu? Não teria porquê. Você tira aí mesmo, né? Mas é uma sugestão, tá? E no meu caso, também eu morava em Belém. Em Belém não tem consul, então, tipo, eu teria que ir pra alguma cidade. Aí, se fosse pra viajar, escolhi Brasília. Sim. Ó, você acha que a idade pesa no processo pro seu match ou sentiu um pouco indiferente, não fez diferença? Quando eu fui fechar o match, eu fechei com 24 anos. Eu acho que essa aqui é uma idade boa, sabe? Eu acho que quando tá, tipo, com 19, 20, eu acho que as famílias já acham muito nova. Uhum. E quando também tá na idade limite, também é um pouco assim. Acho que não tem muito peso para a família, mas só tem peso mais para o pé, porque o limite tá acabando, o tempo tá acabando, né? Uhum. Mas uma coisa que eu percebi que eu acho que as famílias preferem meninas assim na faixa de uns 22 anos para frente. Não quer dizer que de 19 anos, 20 anos não vai dar certo, mas assim, eu acho que 22 anos, acho que É uma idade boa, né?
É uma idade boa, 22, 21, 22, 23, 24, 26. Assim, eu acho que 26 também não tem problemas, porque assim, já é pessoa mais madura. Não, claro que também tem menina que é mais nova, que é mais madura e tudo. Mas assim, acho que a idade não pesa muito, mas eu acho que eu vejo que as famílias têm mais assim, se sente mais confiante com meninas a partir de 20, 22 anos. Mas também não pesa muito, não, acho que essa questão da idade, né? Acho que é muito de família para família. Tem família que prefere as meninas mais novas, tem famílias que preferem meninas mais velhas. Acho que depende muito de família para família. E também que menos de 21 anos é menor de idade, né? Acho que é 21, acho que é 21 que é menor de 21, idade. É sim. menor de idade. Então, assim, acho que depende muito de família para família. E de perfil, né? Foi o que É, você do perfil. comentou. Se você tem pouca experiência com criança, o mínimo são 200 horas. Você vai lá e tem 200 horas cravadinhos. Aí contra uma outra candidata que tem 1.000 horas, né? Já dá para crescer o olho um pouquinho, né? Então tudo isso é um conjunto de coisas, né? Pra gente fechar esse match e ver o que que a Rochman gostou, o que que o Rochdere gostou. Então, se a gente tem uma experiência legal com carta, com experiência com as kids, né? A gente passa essa confiança na hora que você está fazendo os Skypes. Por que fazer tantos Skypes? Porque a hora que você chegar lá no 10º Skype, você já vai estar muito melhor, É. muito mais tranquila. Né? Porque é sempre a mesma coisa, vai ser sempre a mesma coisa, a mesma pergunta. Né? Quantas vezes você respondeu What's your experience with kids? Meu Deus do céu! Many times. Nossa, né? Então, você já se tornando algo mais natural. Você, vou fazer entrevista aqui, aí conversa, aí arrisca alguma coisinha diferente. E assim, você consegue passar mais confiança para sua entrevista, tá? É. A Bi que embarcou semana passada, tá perguntando, Elisângela, você se sentiu perdida no começo, quando você chegou? Se você se sentiu, ela não tá sabendo aproveitar os dias off dela. Então, Ah, qual sugestão que você deixa aí? Porque ela não sabe o que fazer por enquanto. cara, quando eu cheguei eu me senti assim, perdida, né? Porque, tipo assim, é outro país, é outro clima, é outro idioma, é outra rotina. A rotina com as crianças também é muito cansativa. Então, assim, você se sente perdida quando você chega aqui, assim, lidar com tudo. E é uma coisa que eu tava pesquisando que o au pair, às vezes, ele desgasta muito a gente, porque, assim, a gente sempre fica naquele sentido de alerta. Ai, será que tá dando certo com a família? Será que eu tô fazendo certo? Será que eu tô agindo certo? Será que a família tá gostando de mim? Então, assim, você sempre fica naquele sentido de alerta. E também você tá na casa da família, você tá comendo a comida deles. Quando eu passo até muito. Hoje eu tô aqui já tem 6 meses. Quando eu passo. 6 meses. Não, é 5. Tem 5. 5. Quando eu passo muito tempo off, eu fico me sentindo culpada, porque eu tô na casa deles e eu não tô ajudando por nada. Tipo assim, hoje eu tive feriado prolongado. Então, tipo assim, você sempre vai ficar naquele estado de alerta na família. Será que tá dando tudo certo e tal? Mas é normal, na primeira semana que você chega, você se sente deslocada, você fica com aquela insegurança, você fica. Isso é normal. Mas assim, o conselho que eu te dou, tenta fazer amizades, porque o que salva o au pair, o que deixa assim melhor é quando você faz amizade. Quando você não tem amigos, cara, o seu au pair fica muito pesado, sabe? Por isso que a diretora de área sempre incentiva ela para me visitar onde na família, quando eu cheguei lá em Michigan, nos primeiros dias eu não tinha muita amizade, eu era muito sozinha. E ela falou: você precisa fazer amigos. Então, assim, aqui é uma coisa que para você manter sua saúde mental e conseguir ter um ano melhor aqui, a gente precisa fazer amigos. A gente precisa estar. Se você talvez não consegue fazer amizade com pessoas, ainda não consegue fazer amizade com pessoas que só falam inglês, que é bom você fazer amizade com pessoas que só falam inglês, porque vai te ajudar no idioma. Mas, tipo, faz amizade com outras au pair que vivem ali perto de você. Vai lá nos encontros daqui que o programa faz, os encontros, mas fazer amizade é muito importante. Então, assim, quando tiver o off, procura ao pé perto de você, tenta sair, tenta ir num café, tenta fazer alguma coisa, tenta conhecer um pouco da cidade, tenta fazer uma caminhada, tenta ir numa academia. Mas, assim, você só ficar no seu quarto, nos seus dias off, cara, você vai se sentir triste, frustrada, e depois tem que comer. Porque, assim, a semana com as crianças é muito desgastante. Você trabalha
na questão de você trabalha. E se você no seu tempo off, você não passear, você não conhecer pessoas novas, você não vai sentir que aquilo ali tá te beneficiando. Então, assim, o conselho que eu dou, no tempo off, sempre tenta sair, tenta fazer uma amizade, porque isso vai tornar o programa mais leve, você vai se divertir mais, você vai ter mais objetivos aqui, você vai estar mais feliz. Então, é isso. É normal sentir perdida no começo, é normal sentir segura, mas o tempo off que tiver, o fim de semana, tenta fazer alguma coisa, não fica dentro do quarto, não. Tá falando, minha Rosa tá falando pra mim, vai relaxar, vai dormir. Aí eu fico sem reação, porque eu acho que eu tô fazendo desfeita de não estar com eles, né? Pode repetir de novo, Titia? A Bia tá falando que a hostman dela fala, vai relaxar, vai dormir um pouquinho, né? E aí ela não gosta, porque ela acha que ela tá fazendo desfeita da família, entendeu? De não estar com a família ali o tempo todo. Uhum. Mas no É a começo gente. é assim mesmo, gente. Ah, Carol chegou aqui, ó. A família da Elângela é muito querida, tive a oportunidade de conhecer. E eu vou conhecer em novembro, gente. Dia 23 de novembro estou aí. Oh, venha mesmo, venha. Sim, Eu vou vou falar com a passar o minha mãe pra você me Thanksgiving aí. visitar. Sim, A sim, Carol veio sim. aqui me visitar, a gente conheceu, Meu Deus. passeou, Andaram até, gente. Bateram mó perna. debaixo de chuva. Debaixo de chuva, tem um minuto de paz, né? Mas graças a Oxê. Deus, Titia, Deus me abençoou muito. Essa família aqui é muito boa. Eles sempre me incluem nas coisas, são gentis comigo, que eu posso cozinhar minha comida brasileira todo dia. Eles sempre perguntam como é que eu tô. Esses dias a minha rosta chegou e perguntou se eu tava feliz aqui. Eu achei tão bonitinho da parte dela. Então, assim, tá sendo muito bom. Só a rotina mesmo que é às vezes cansativa, mas é isso. Mas assim, tá muito melhor. A Mari está perguntando, pode falar um pouco dos cursos disponíveis na bolsa de estudo? Não tem inglês. Tem. Na verdade, quando você fecha o match, aí vai ver o que tem de disponível naquela região para você. Você que escolhe. Então, vamos supor que você trabalha com administração, que é o caso da Elângela. Ela poderia escolher um curso de inglês aplicado ao business. Entendeu? Vai ser um curso de inglês, mas focado na área que você quer. Por exemplo, eu já tive aluna que fez curso de atriz, né? Que é au pair, foi au pair, continuou aí. E hoje ela já trabalhou até no. Como é que chama, gente? The Walking Dead, a Tassiana. Não. Fez um curso de inglês, só que era voltado para atuação, né? E aí depois ela fez college, e aí foi seguindo. Então a questão do curso é você escolhe o curso disponíveis aí, que pode ser online, pode ser presencial, que você que quer, tá? Você, dentro da área que você quer, teacher, eu só quero um curso de inglês como segunda língua, que a gente fala que é o ESL. Pode ser? Pode. Mas se você conseguir alinhar a sua profissão, né, a sua área com o inglês, você vai ganhar duplamente, né? Então, vale mais a pena, tá? Deixa eu ver o que mais. Verdade, hoje você consegue ter uma vida ativa. Como é que tá a sua rotina hoje, Elângela? Tá mais ativa? Tá melhor? Tá mais confortável? Tá, minha rotina tá boa aqui, tá ativa. Eu fiz amizades, fiz algumas amizades em Nova York, fiz algumas amizades aqui na cidade. Até que amigos assim pra mim sair não falta, às vezes eu que não saio mesmo. E também eu fiz muita amizade com pessoa da igreja também, então tá me ajudando demais. Eu tenho muita amizade, assim, todo fim de semana eu vou pra igreja, todo fim de semana, durante a semana no meu break, às vezes eu saio com os irmãos, então assim, tá me ajudando demais, tá junto com o pessoal da igreja e tal. E eles só falam inglês, então já me ajuda a praticar o idioma. Então, assim, tá me ajudando isso. Às vezes eu não saio aqui, gente, porque a vida em Nova York não é tão barata. Hoje eu botei o pé fora, já foi US$ 100. Então, tipo assim, Brincando! não, é interessante. É que você coloca o pé fora de casa já é US$ 80, já é US$ 60. Então, assim, a vida aqui não é tão barata. Então, tipo assim, você vai comer no restaurante, você gasta lá já US$ 18, US$ 20 numa comida. Aí você sai, é impossível que você sair e você não comprar nada na rua, ou você passar na Marshalls, ou passar na TJ Maxx e comprar alguma coisa. Especialmente se você for no shopping.
Então, assim, às vezes eu até evito sair pra não estar gastando tanto. Mas, tipo assim, eu sempre tenho a opção de estar saindo aqui, estar saindo com os amigos. E assim, agora eu tô conseguindo mais conciliar a rotina de sair, estar com os amigos, estar em casa. Isso é muito bom. Às vezes, quando eu tô muito pra baixo, triste, o que salva a minha semana, meu dia, é sair com os amigos, estar junto. Porque se você só se isolar, ficar dentro do seu quarto, você entra numa depressão. Porque você já tá no outro país, que você não conhece ninguém, as pessoas falam outra língua. A rotina já é cansativa, aí chega o final de semana que você tem off, você fica só ali no seu quarto, então assim, bate uma tristeza, bate uma solidão. Então, assim, a melhor coisa que você tem que fazer é isso, no seu off, tentar estar com pessoas, ligar para a família. Isso ajuda demais. Mayara, aí, o que que acontece? Durante esse um ano, vocês têm 6 créditos de curso para cumprir, tá? Se não cumpre esses, que é regra do programa, que a gente precisa cumprir, são US$ 500 de estudo. Daí, antes de terminar seu primeiro ano, você precisa terminar esses 6 créditos. Então, às vezes tem um curso que a agência recomenda para você, lá te dá 2 créditos. Então, 2 créditos a menos. E aí, você vai vendo quantos créditos o curso que você escolher vai te dar, tá? Às vezes tem viagens que dá 1 crédito. Então, a agência também te ajuda nessa recomendação, mas você também pode escolher por fora, desde que essa escola ou college, né, esteja vinculado ao programa, tá? Porque você não estuda assim, vou estudar. Não, tem que ter esse vínculo, tanto com o programa como com a organização. Que aí no seu caso é a Au Pair na América, aqui no caso da Elângela é a Au Pair Care. Então, as LCCs vão acompanhando vocês nesse ponto, vão direcionando vocês nesse ponto. Fora que as outras au pairs, às vezes, né, da região, eu estudo em tal lugar, eu consegui dessa forma, e vai indicando uma para outra também. Então, assim, não tem data para você começar, né? A maioria escolhe começar rápido para ficar livre, né? Rápido. Mas vai de cada um, tá? Olha, tem uma pessoa aqui te mandando um recado, Elângela. Você tá vendo aí? É meu tio. Ah, gracinha! Sempre te Agora, saudade. Amanda, agora, conta pra gente que você foi pra Coreia, minha filha. Nossa, gente. Gente do céu! Ela foi pra Coreia. A hora que eu vi que ela, gente, eu vou pra Coreia, eu falei, quando? Amanhã, sabe assim? Gente! Eu nem acredito, assim, às vezes que eu fui pra Coreia, assim, a ficha nem cai. Nem cai, assim, às vezes, parece até que é coisa da minha cabeça, porque, cara, é uma experiência, assim, que eu desejo pra todo mundo. É uma experiência que se eu tivesse ficado no Brasil, eu nunca ia ter na minha vida, porque uma viagem pra Coreia é muito cara no Brasil. Você pode até ir, mas eu acho que uma viagem pra Coreia é uns R$ 20.000 no Brasil. Mais ou menos. Mais ou menos R$ 20.000. Então, tipo assim, é uma viagem que eu acho que eu nunca ia conseguir fazer no Brasil. E assim, foi o Au Pair que me proporcionou essa viagem dos meus sonhos. Eu sempre fui apaixonada por negócio de dorama, K-pop, pela cultura da Coreia. Eu sempre gostei bastante. E assim, a viagem da Coreia foi uma viagem que eu tava querendo fazer muito. Eu cheguei aqui no final de janeiro e eu vi que tinha um grupo de meninas que queriam pra Coreia. E assim, nossa, eu queria muito. Só que, tipo, eu tinha acabado de chegar e tal. E também tava muito em cima, porque eu cheguei no final de janeiro e a viagem pra Coreia foi esse mês. Eu viajei na primeira semana desse mês, né? Na primeira semana de. A gente tá em Demais. maio, na primeira semana de maio. Então, no começo eu falei com as meninas pra ir, só que depois eu desisti porque tava muito em cima. Mas quando foi chegando perto, eu tava com o dinheiro guardado, eu economizei muito quando eu cheguei em Michigan. E eu falei, cara, eu tenho US$ 1.000 aqui, ó. Peguei e falei com outra menina, com a menina que tava organizando. Ela falou que a passagem estava US$ 1.200, eu já tinha US$ 1.000. Aí eu falei assim, eu vou meter a cara e vou. Aí eu peguei, juntei mais US$ 200 e paguei a passagem. Mas, tipo assim, o dinheiro do hotel eu fui juntando aqui com o au pair, o dinheiro do hotel, o dinheiro das hospedagens. Se você economizar aqui no programa, dá pra você conhecer muitos países, dá pra você viajar pra Coreia. Na minha viagem pra Coreia, eu gastei US$ 2.000.
ao todo não foi tanto dinheiro. Dá pra você, aqui, tipo, você trabalhando acho que 3 meses, 4 meses, dá pra você juntar esse dinheiro. Mas assim, se você quiser viajar aqui, você tem que economizar. Tipo, não ficar saindo muito pra comer na rua, não ficar gastando muito com Uber. É economizar, pra não estar gastando tanto, porque se você for gastando aí já não tem como. Mas se você economizar dinheiro aqui, você consegue fazer muita viagem. Fazer viagem pra Coreia, fazer viagem pra Europa, fazer viagem pro Canadá. Porque aqui nos Estados Unidos não é tão difícil viajar, aqui é muito fácil viajar, não é tão caro. A facilidade para viajar aqui é muito grande. Então, depois eu fui juntando dinheiro, consegui, paguei os hotéis e consegui ir para a Coreia. E assim, foi incrível a minha experiência na Coreia, cara. As pessoas lá, o idioma é muito diferente, né? Eles falam coreano. A sinalização da rua é muito diferente. Então, assim, eu não acreditei que eu tava naquela cidade. Foi uma experiência incrível. A Coreia é muito linda, você fica deslumbrada com a beleza. E você, meu Deus, eu não acredito que eu tô aqui. Foi uma viagem, assim, incrível. E eu trago muitas boas lembranças. Agora, assim, quando eu cheguei aqui, eu passei 2 semanas ruim. Porque é muito diferente ao horário da Coreia. Porque lá, é tipo, aqui é dia ou é noite. Então, assim, o horário é muito diferente. A comida é diferente. Então, assim, a gente só tem 10 dias de férias do hotel. Eu peguei 5 pra Coreia e quero pegar mais 5 pra Europa. Então, assim, quando eu cheguei aqui, eu ainda passei umas 2 semanas ruim pra depois conseguir voltar ao meu corpo normal. Então, assim, se você for pegar, usar talvez 5 dias das suas férias pra Coreia, mais os finais de semana, eu recomendo, pode colocar força, porque você vai voltar muito cansada. Agora, se você for usar as 2 semanas, se você tiver a oportunidade de passar mais dias na Coreia, é melhor do que você nessa viagem rápida que eu fui. Mas, assim, a Coreia é fascinante. É uma experiência, assim, incrível que eu indico pra todo mundo. Chegou aqui. Outra coisa, se você vir aqui para os Estados Unidos, a dica que eu dou no primeiro ano, cara, tenta fazer viagem internacional. Eu tô economizando meu dinheiro só para fazer viagem internacional. Esse meu primeiro ano eu não quero, eu tô evitando fazer viagem aqui dentro dos Estados Unidos, porque tipo, no segundo ano você não pode fazer viagem internacional. Então, assim, se você tem a vontade de conhecer outros países, tenta no primeiro ano fazer viagem internacional, economizar para viagem internacional, e no segundo ano você pode visitar você tem um ano todo para visitar os Estados Unidos, os lugares aqui dentro. Sim. O pessoal tá te cumprimentando aqui. É, realmente, gente. Passa um filme aqui, a Elângela falando assim, nossa, desde a primeira aula, essa Elângela, né? Ai, vovô, vai, sim. Falei assim, gente, como é que. Nossa, e ir pra Coreia, né? Você foi com a Michele, né? É, eu fui para Michele. É isso, gente. É sobre não desistir e escolher as pessoas que vão caminhar com você, né? Porque quantas vezes você pensou em desistir? Nossa, muitas vezes eu pensei que não ia dar certo. Ou na primeira vez que eu fui fazer a minha primeira entrevista que eu fui, eu tava me tremendo todo. Eu falei, esse negócio não vai dar certo. Eu não vou fechar esse match, porque eu demorei acho que 2 meses para fechar meu match. Eu nunca vou conseguir fechar, não vai dar certo. Eu vou desistir disso, eu vou tentar ver outra coisa pra fazer. Então, assim, várias vezes veio um pensamento de desistir, que era difícil. E assim, ver os dias que a gente ficava ansioso, ver o negócio do show, do que você ficava mal. A questão do visto foi muito angustiante, Nossa, porque o visto, eu tava estudando ali todo dia, mas o medo de reprovar, eu já tinha falado para as minhas chefes que eu tava querendo ir, que só faltava o visto. Então, assim, meu emprego já estava avisado. Então, assim, foi um conjunto de coisas. Então, o processo em si para chegar aqui nos Estados Unidos eu acho que é muito cansativo também, exige muito esforço. E também quando você chega aqui nos Estados Unidos é uma experiência maravilhosa, mas aqui também não é um mar de rosas. uhum. Aqui, tanto que tem vários canais no YouTube que você for ver, diz que o sonho americano vira o pesadelo americano, porque assim, a vida aqui não vai ser só flores, vai ter seus desafios. E o que eu recomendo até que tá falando, que você tem que ter bastante psicológico para vir para cá. Porque lidar com crianças não é fácil, a rotina às vezes é cansativa, talvez você pode não dar certo com a família, mas é a questão mesmo de você ter psicológico e persistir e lembrar sempre dos seus objetivos. Por que que eu tô aqui? Qual é o meu objetivo aqui? Porque quando você é focado nos seus objetivos, as dificuldades não param você, não impedem você de avançar para frente. Mas uma coisa que eu, assim, falo para todos, né? Que todo mundo vai ter dificuldade aqui.
Não uma experiência vai ser perfeita. Vai, claro que talvez vai ter família que vai ser mais fácil que a outra, mas, tipo assim, você nunca vai conhecer a família toda, saber da família só pelas causas. Você vai saber quando você estiver aqui. Então, assim, tem meninas que às vezes dá sorte de encontrar uma família maravilhosa, tudo tem uma experiência incrível, mas tem meninos que talvez não dê a mesma sorte. Então, assim, tudo pode acontecer nesse programa. O único conselho que eu dou, venha com psicológico para você saber lidar com dificuldade, para você saber se defender, se posicionar. E assim, aproveite o intercâmbio, porque dá certo, é uma experiência incrível. Quando você for olhar os resultados no final, e eu aconselho para as meninas que estão aqui ou para as meninas que vão vir, quando chegar aqui, não se acomodem, estudem o inglês, pratiquem o inglês, continue estudando, tenha como objetivo absorver o máximo para poder te pegar a fluência no inglês, para poder atingir mais patamares no inglês, porque isso é uma coisa que vai servir para a gente pro resto da vida. Total, total. Mais alguém, gente? Olha, hoje rendeu, hein? Olha só! Estamos que estamos. Gente, e assim, a Elângela começou em fevereiro. Março, né? Março. Começou em Março. fevereiro. Eu só quero agradecer aqui a Carol, muito obrigado pelas mensagens. Gente, a Carol é demais. Eu acho ela uma pessoa assim que tem um coração muito grande, né? Uma pessoa muito acolhedora. Muito obrigada aí por todo o carinho. E a gente tá aqui lutando. A gente vai lutando juntas. É tudo Vamos toda junto. junta. É isso. Amanda, o inglês vai abrir portas. Ó, você vê, já tá abrindo, né? Já está abrindo. Porque se fosse pra Coreia sem inglês, o que eu vou falar É coreano? Eu outra não ia coisa que eu ser. falei pra Titi, até tava naquele grupo, né? Cara, Ah, qualquer país que você for viajar, o inglês conta muito. Porque eu cheguei lá na Coreia, eu não sabia falar o coreano, mas eu sabia falar o inglês. Então, tipo assim, me ajudou demais. Porque na Coreia as pessoas, elas não falam... eles falam, às vezes, eles não falam inglês tão bom, mas eles falam pelo menos o básico, o intermediário do inglês. Então, assim, às vezes eu não sabia falar em coreano, mas eu falava inglês. Todos os hotéis falam inglês, todos os aeroportos falam inglês. Então, assim, se você for para qualquer país desse mundo, o inglês vai te ajudar demais na comunicação, demais. Na Coreia, o inglês foi mais bastante, que eu estava até pensando, comentando com as meninas, né? Imagine as pessoas que vêm para cá, para a Coreia, e só fala português, não fala inglês, não fala inglês. Acho que a vida é muito mais difícil, porque pra gente que falava inglês já não estava assim tão fácil, imagine para quem não fala. Então, o inglês, assim, ele abre portas, o inglês, ele te ajuda a se comunicar com qualquer lugar. Eu acho que, assim, o inglês tá se tornando um requisito, sabe? Todo mundo tem o inglês. É um requisito básico para quem gosta de viajar, para quem quer as melhores oportunidades, para quem quer alcançar patamares maiores na vida. Eu acho que o inglês ele abre portas. E a experiência aqui é muito boa. Mas assim, não adianta só morar aqui, você tem que estudar o inglês, praticar o inglês, porque às vezes a gente fica sem jeito para praticar o inglês, com medo de errar, com medo de falar errado, medo de falar com host family. Tem gente, eu só quero ficar no meu quarto, porque eu não tô com vontade de interagir em inglês. Mas, tipo, às vezes você tem que vencer esse medo e ir pra cima, porque se você não vencer, seu inglês não melhora. total, Carol. Portas inimagináveis. É sobre isso. Gente, é total, assim. E ainda mais, eu vou ficar por aqui, né? Vou estender, vou ficar um ano, dois, enfim, vou fazer um college depois. Você vai precisar do inglês. Vou voltar para o Brasil, né? Vai melhorar o seu currículo de uma tal forma, né? Uma experiência internacional, gente. Eu falo isso para vocês porque eu vivi isso. Então, ser guia, né? Como eu falo para vocês que eu sou guia de turismo internacional, só foi por conta do inglês. Porque senão, como é que ia ser? Levar o pessoal para Disney, o pessoal para Nova York, como é que ia ser? Sem falar, né? Então é a mesma coisa, mesma coisa. Abre portas, gente, e é surreal, assim, quando você vê, pinta uma oportunidade que não tem, que realmente é só por conta dessa experiência. Ai, Andressa, você é a próxima, hein? Ô, pessoal, Thaís Mirella aqui, ó. Teacher, traz mais au pairs, é incrível. Vou voltar, gente, com as lives de segunda-feira. É muito gostoso esse momento com vocês, sabiam? É muito gostoso, vocês têm noção.
sabe? Porque eu vou visualizando assim, gente, quando a pessoa começou, quando a pessoa passou no visto, a pessoa embarcou, sabe? É surreal a história de vocês, né? É, a Thay apareceu, ela acompanhou também um Ai, pouquinho da minha tá, história. Ela até tá. falou, não acredito que você já está estudando por visto, porque o processo passa, né? E quando a gente se espanta, a gente está aqui. Sim, e passa muito rápido. Ó, a Bianca já embarcou semana passada. Ela entrou depois de você ali. Pois é, então, tipo assim, você começa o processo e quando vai passando as coisas, aí quando você vê, você já tá aqui. Aí, oh, meu Deus, é um conjunto de coisas, mas a experiência aqui realmente é incrível. E é isso, aqui ajuda bastante. O inglês, ele abre portas mesmo, igual você tava falando. E assim, o meu inglês era muito ruim, cara. A Carol conhece, a Thay acompanha um pouco das aulas. Então, assim, meu inglês não era muito bom. E as meninas que estão aqui também, né, que já me conheceram, então meu inglês evoluiu muito, muito, desde que eu tô Nossa, aqui. E total. assim, hoje eu saí com umas meninas que são da mesma religião que eu. E a gente só fala inglês. E assim, eu consigo me comunicar com elas, eu consigo desenrolar, eu consigo. Teve uma vez que eu liguei para um amigo meu, passei 2 horas falando inglês. Eu falei assim, meu Deus, como é que eu tô conseguindo? Então, assim, realmente aqui é uma grande oportunidade para poder praticar o idioma, para poder melhorar, é mesmo uma experiência para a vida. Gente, mais alguma pergunta? Podem mandar aqui. Hoje a gente fez aula, né? O pessoal sair da aula e vir pra cá, né? Então tá uma loucura essa semana. Vamos estudar, gente. O segredo é Agora estudar. estudar. Depois que a gente embarca, que às vezes vocês entendem assim, por que a teacher fica tanto no pé para vir, para mandar atividade. Gente, a Elângela fazia as atividades, ela fez as atividades todas da plataforma. Lembra quando Todas! eu falei, Tite, o desafio lá, não me tira do desafio, eu vou terminar, não mentira, eu vou terminar. Gente, eu fui passar uma parte das minhas férias lá na fazenda, e lá não tinha internet, eu ia pra cima da cerca pra pegar a internet, poder fazer as atividades da Titia. Só para ver se melhorava, para melhorar meu inglês e para mim poder ficar melhor para fazer as entrevistas. Até minha mãe uma vez falou, menina, tu desce aí dessa cerca. Aí eu falava, não, mãe, eu preciso baixar isso aqui, que eu preciso fazer meu vídeo, porque se eu não fizer, se eu não praticar, eu não vou conseguir fazer meu intercâmbio. Quando a gente quer, a gente dá um jeito, né? É, eu sabia que isso ia ser o meu futuro. A gente dá um jeito, gente. Cansada. Ixi, quantas, né? Quantas histórias, quantas coisas às vezes. Ser resiliente, acho que esse processo ensina a gente, né? A ser muito assim, eu tenho que fazer, eu tenho que fazer. Não tô nem pensando, mas eu preciso fazer. Eu preciso fazer. Mas aqui dá uma é porque aqui dá uma preguiça, às vezes, de estudar o inglês. Eu até entendo, assim, porque você já conversa com a família inglesa, já conversa com as crianças, mas Já sai, tem que criar vergonha, tem que estudar, senão não evolui, né? não Eu comecei vai. um curso lá em Michigan de inglês e é uma coisa que tá me ajudando, porque se eu não praticar, eu perco o curso. Então, tipo, eu me vejo obrigada a estudar para não perder o curso. E eu também consegui. Lá foram uns amigos que eu fiz lá em Michigan, me apresentou, ainda continuo fazendo esse curso aqui em Nova York. E eu tenho uma tutora também, que ela me dá aula 2 vezes por semana. Então, tipo assim, já vai alavancando. Sim, com certeza. Não pode parar, gente. Esse aí, estar em constante evolução, é isso. Não, não, não pare, never. Elângela, deixa o seu última recomendação. Desde já eu quero te agradecer muito. Nossa, foi surreal bater esse papo com você aqui. Você sabe que você pode contar com a teacher sempre, sempre, sempre. E deixa alguma recomendação para as meninas que estão no processo, sobre os ups and downs que a gente vai ter hoje. Você trouxe muito disso de realidade, né? Então, não é flores, não é morango, né? Mas a gente consegue tirar muita coisa boa da experiência que a gente passa aí, né? Então, com perrengue, sem perrengue, a gente é outra pessoa antes do au pair, né? E depois do au pair. Com certeza você não é mais a mesma pessoa há 5 meses atrás. Não, aqui você realmente é outra pessoa. Assim, eu acho bom sempre compartilhar a realidade, né? Porque quando a gente está no Brasil, a gente só tem essa ansiedade para vir aqui para os Estados Unidos. Ah, eu quero vir para cá. Mas também, assim, a gente tem que pensar que também vai ter as dificuldades aqui. Aqui é uma experiência, assim, incrível que vai te ajudar pro resto da sua vida.
Mas tem suas dificuldades quando você chega aqui. Você tem que aprender a lidar com os conflitos, você tem que ter inteligência emocional. Então, assim, a recomendação que eu dou para as meninas aqui é uma experiência incrível, é uma experiência que vai te evoluir como pessoa, é uma experiência que vai te ajudar a desenvolver mais inteligência emocional, vai melhorar seu inglês, vai te ajudar a ter experiência com criança, talvez se alguém quiser ser mãe, cuidar de família. Então, assim, o au pair é incrível, alavanca você demais, mas assim, venha aqui, você tem que ter psicológico, porque você tem que estar preparada para tudo, porque situações vão acontecer. Você tá falando com sua família agora, você fechou o match, mas você nunca vai conhecer a família 100%. Então, pode ser que aqui dê certo com a família, pode ser que não dê certo. E não é o fim do mundo, gente. Não dá certo com a família, porque assim, muitas meninas acham, ai, não dei certo com a família, vai ser meu fim do mundo. Não é o fim do mundo. Isso acontece com muita menina aqui que às vezes não dá certo, às vezes vai para outra família e lá dá certo. Então, assim, você tem que vir preparada para tudo que pode acontecer aqui. O conselho que eu dou é esse, né? No Brasil, se esforçar e tudo, e quando vem pra cá, outra coisa, fazer amizades, aqui é muito bom. Não fique sozinho, porque se você ficar sozinho, você fica desanimada, fica triste. Então, faça amizades aqui, saia, aproveite seu intercâmbio, seja feliz, conheça pessoas novas, sorria, se divirta, esteja preparado para os desafios, estude muito inglês aqui. Lembre sempre dos seus objetivos. Quando eu tô assim muito desanimada, eu coloco os meus objetivos num papelzinho, coloco de frente para minha cama para me lembrar, melhorar. Eu estou aqui porque eu quero melhorar meu inglês, eu quero também conseguir maiores oportunidades no Brasil. Então, você lembrar dos seus objetivos, lembrar o porquê você está aqui, lembrar dos seus sonhos vai te dar mais motivação. Você está com amigos aqui. Então, se divirta, aproveita seu intercâmbio. Não deixa nada te abater, porque a gente às vezes acha que tudo é o fim do mundo, mas nem tudo é o fim do mundo, porque a vida é repleta de possibilidades. Então, não desistam, vão para cima aí no Brasil. É, quem está no processo, né, se dediquem, estude, dê o seu melhor, porque mesmo, mas não deu certo, mas pelo menos você deu o melhor, deu o seu melhor estudo. O inglês é fundamental para você vir aqui, então, assim, estudem inglês, se colhem na teacher, façam todas as atividades, estejam presentes nas aulas, porque é isso que vai ajudar o inglês a alavancar. E vai fazendo o processo. E quando chegar aqui, a gente se vê por aqui. Desejo sucesso e sorte para todo mundo. Quero ver todo mundo realizando os sonhos. Quero ver todo mundo aqui também. E assim, é que é uma experiência muito boa. Mas é igual eu falei no princípio. Podem preparar o psicológico, porque aqui vocês vão ter desafios também. Com certeza, gente. Ah, eu quero te agradecer muito, muito, muito. Foi muito gostoso te ouvir. Primeiro, fazia tempo que a gente não se via, né? É, Mas quando você rotina. perguntou assim, o que que eu vou falar? Eu nem te respondi. Eu falei assim, não, ela Eu vi sabe o o que que nome ela na vai vida, eu falei falar. assim, meu Deus, como é que eu vou preparar alguma coisa para essa live? Ela vai ser demais, assim. Não, se não Eu já tem script, Brasil, né? né? Então, assim, no Brasil era líder, gente. Eu já fui coordenadora regional, liderava 40 pessoas no Brasil. Então, tipo assim, eu sempre tive esse negócio, sempre gostei de falar, sempre gostei de interagir com o público. E assim, hoje eu tenho uma vida totalmente diferente, cara. No Brasil eu era líder e agora eu sou eu sou babá. Mas é isso, é a experiência. Com certeza, gente. Vou trazer outras alunas que já embarcaram, né? Desde quando a Elisângela começou, e eu sempre fiz live, né? E ela, quando que vai chegar minha live? Quando? Eu não posso falar nada por enquanto. Quando que vai chegar minha live? Eu disse, calma, vai chegar sua live, vai chegar sua live. Então, assim, ai, gente, é muito gratificante ver que vocês estão bem, agora bem, né? Porque não estava tão bem, né? Nos nossos bastidores a gente sabe como é que estava a outra situação. Então, não é fácil mesmo, não, gente. Mas sozinho a gente não consegue o que a gente tem aqui, né? Por isso que é uma comunidade. Então, de se ajudar, de tudo, né? E não é só inglês. Não é só inglês. Nós somos muito amigas, né? Então, acho que isso é um dos diferenciais que a gente tem aqui no nosso grupo é esse apoio, o respeito, né? A empatia que a gente tem uma pelas outras e admirar quando vocês já estão aí e estão podendo viver coisas que eu vivi um dia. Então, é surreal, é surreal. Muito obrigada, viu, por você ter participado com a gente, dividido a sua história com a gente. E com certeza você incentivou muitas pessoas aqui.
É, minha história, gente, foi loucura aqui, cheio de altos e baixos, igual a Carol tava falando, de não dar certo com a família pra uma viagem na Coreia. É sobre isso, sobre não desistir, né? Então, a gente não tem essa opção. Eu sempre falo isso pra vocês, não tem opção de desistir, não vai. Essa não tem. Tem outras opções, Nossa, mas desistir não, né? Então, a gente vai junto sempre, viu? Um grande beijo. Novembro eu tô aí. A gente passar o Thanksgiving juntas e vai ser muito bom. Viu, Andresa? Viu, Andresa? Andresa, depois você vai ver. Né? Mas em novembro nós vamos ter o encontro das au pairs diretamente de Nova York, New York City. Então vai ser muito legal ver vocês e festejar, né, num dia que é o dia de ação de graças, agradecer por nossa vida, né, pela vida dos nossos e é muito bom. Então, novembro estaremos aí. Teacher junto. quase não gosta de Nova York, né? Então, A gente pode fazer até um piquenique, alguma coisa, vai ser muito legal. com certeza, com certeza. Assistiu o desfile na Times, aí depois a gente vê. Gente, um beijo, muito obrigada pela presença de vocês. Elane, um beijão. E vocês sabem que as matrículas estão até na quarta. Então, se você ainda não faz inglês com a teacher na comunidade, para ter um tipo de experiência assim como a Elângela, né? É até quarta que você pode se inscrever. Ok? Ah lá, ó, agora o povo, todo mundo quer encontro. Vai ter encontro, gente! Um beijo para vocês, um beijo, Elângela. Thank you so much. Bye bye, everybody. Bye!